Boa noite, professores. Bom, hoje é a nossa quinta aula, né, que corresponde à sua unidade 4 da sua apostila, tá? Que é a última unidade. Só que assim, esta unidade, ela fala sobre a questão da comunicação alternativa e ampliada, né? Como nós, dentro da comunicação alternativa e ampliada, nós temos Libras, temos Braille, entre outras, né? Eu achei que seria importante que nós preparássemos uma aula, deixássemos uma aula apenas para falar de Libras, porque o conteúdo é mais extenso. Então, hoje nós falaremos da língua brasileira de sinais, veremos aí um panorama geral, né, do que seria a língua brasileira de sinais, a educação de surdos, enfim. E na aula que vem, na última aula, na sexta aula, né, nós então veremos alguns conceitos, né, a respeito da comunicação alternativa e ampliada, então falaremos de Braille, que é o conteúdo é um pouquinho menor, ok? Então, combinado. Vamos então falar sobre língua brasileira. Opa, deixa eu só mudar aqui. Marca texto, ok, aí. Língua brasileira de sinais. Muitas pessoas já devem conhecer, já devem ter ouvido falar, já devem ter tido contato, né? O objetivo desta aula, professores, que vocês, ao concluir esta unidade, esta aula de hoje, vocês devem identificar as peculiaridades de uma criança surda, como a língua que ela tem, a sua cultura e os seus processos de aprendizagem. Vejam só, para começar, vamos falar rapidamente, só mesmo pontuar os tópicos sobre o contexto histórico mundial da comunidade surda. Então, assim, desde quando tem surdos, professora? Desde quando se fala em surdos? Desde quando tem língua de sinais? Vejam, Sócrates, em 368 a.C., ele já dizia assim, supunha que nós, os seres humanos, quando não falávamos e queríamos indicar objetos uns para os outros, nós o fazíamos como fazem os surdos mudos, como eles diziam, sinais com as mãos, cabeça e demais membros do corpo. Viram, gente? Então, existe surdo desde que existe mundo, existe língua de sinais desde que existe surdo, né? Então, nós vamos ver um filme agora que fala sobre, fala um pouquinho sobre essa experiência da surdez, tá? Vamos ver este filme e a gente já volta. Aqui no estúdio, 2 especialistas no assunto. A Vera Zednik é pedagoga e fundadora do projeto Acesso, que defende a inclusão de alunos com deficiência visual na rede regular de ensino. A Sabine Vergamini é fonoaudióloga e trabalha há 18 anos com a educação de surdos. Muito obrigado, viu, pela vinda de vocês duas. A gente começa com um trabalho coordenado pela Sabine. Quando os surdos brasileiros vão aprender português, é como se eles fossem nativos de outro país. O idioma principal deles é a língua brasileira de sinais. Essa peculiaridade, segundo especialistas, precisa ser levada em conta na hora de colocar alunos que ouvem e que não ouvem na mesma sala. Vamos ver, então. Falta pegar a maçã, depois você pega. Joyce teve meningite aos 2 anos. O diagnóstico tardio deixou a menina surda. Aquele foi um choque. A primeira coisa que eu me preocupei foi como que minha filha vai viver no mundo assim. Estudar. Primeira coisa que passou na minha cabeça, como que ela vai estudar? Do nome, ou do apelido, ou do sobrenome. Na 6ª série, Joyce entende a matéria graças a uma tradutora de Libras. Tudo que a professora fala em sala de aula, toda a explicação das disciplinas, todos os comandos, tudo a gente interpreta para a língua de sinais. Há 3 anos, esta escola particular de Cotia, na Grande São Paulo,
inclui surdos em salas de alunos que ouvem. Essa inclusão a gente entende como uma inclusão assistida, porque ele não é só depositado dentro desse espaço. Primeiro que a gente parte da perspectiva que um aluno surdo sozinho não pode ser incluído. Ele precisa ter um par para trocas e para se sentir acolhido também. A surdez não é um obstáculo para se comunicar com os amigos. O contato que a gente tem, né, é através da escrita. Quando eles não sabem língua de sinais, aí eles querem fazer curso, olham uma agenda que tem alguns sinais, querem livros, querem entrar em contato com a nossa língua. Eu acho legal, porque quando eles saírem do colégio, eles não vão só ter um grupo de surdos, eles vão conviver com várias pessoas e mais pessoas ouvintes. Então é bom esse convívio com os ouvintes surdos juntos. Eu estou adorando participar dessa inclusão com os alunos ouvintes. Muito legal, está sendo essa troca, né? Para chegar onde estão, os estudantes com deficiência auditiva passaram por uma escola especial. Olha, vamos continuar. Sabine está traduzindo para a gente uma aula da Escola para Crianças Surdas que funciona há 31 anos em Cotia. Prestem atenção no desenho. A instituição atende gratuitamente mais de 80 alunos que ficam até a 4ª série. Aprendi muito matemática, geografia, um monte de coisa. A língua brasileira de sinais é ensinada desde o primeiro momento, seja qual for a idade do aluno. Ela é fundamental, né, é o nosso ponto de partida, mas a língua portuguesa também está solta por aí, né? É na televisão, é no jornal, é no outdoor, quando ele vai ao supermercado com a mãe, tudo tem suporte letrado, então a gente não pode perder de vista isso. E o gato ficou só achando aquilo estranho. Leonardo é o contador de histórias do dia. Eles ouvem a história em língua de sinais, eles vão tendo contato com o texto em português, vão fazendo as relações e vão aprendendo português como segunda língua. O cavalinho está esperando, você não vai andar? Walker estimula os mais novos na brinquedoteca da escola. Surdo, ele só aprendeu a Libras com 9 anos, quando chegou aqui. Minha mão parecia que era dura, eu não conseguia me comunicar. Aí eu chorava, sofri, porque nos outros lugares, nas outras escolas, era muito ruim, porque eu estudava junto com os ouvintes, incluí todo mundo falando e eu não entendia nada. Na escola para surdos, ele foi preparado para a inclusão e formulou um sonho: estudar pedagogia. Eu não quero que haja um prejuízo nessa educação, eu quero estimular, ajudar nessa luta, desenvolver, eu quero lutar, trabalhar junto, né, para ajudar, construir um caminho para esses surdos. Eu fico muito preocupado com o futuro e com a pedagogia, por isso que eu vou ajudar. Bem, professores, vocês viram aí um bom exemplo de uma escola que faz esse trabalho de atendimento às crianças surdas, né? Uma escola bilíngue, né? Nós vamos falar bastante sobre esse assunto hoje, tá? Continuando a falar sobre a história da educação de surdos, como eu falei para vocês, nós vamos pontuar isso rapidamente, né? Nós falamos lá sobre Sócrates, né, que mencionou a língua de sinais, os surdos, mas pontuando a história, nós temos aqui registrado que os monges beneditinos lá na Itália, em 350 depois de Cristo, começaram a fazer um trabalho assistencialista com estes surdos, né? E até o século XV, os surdos eram tidos como pessoas incapazes de serem ensinadas. Essa era a ideia que eles tinham. E as leis proibiam os surdos de casar e de ter direito à herança. Estes surdos, eles eram excluídos simplesmente porque não falavam, tá? Então, o problema do preconceito não é porque ele não ouve, mas sim porque ele não fala, tá? Girolamo Cardano, que é bem importante na história da educação de surdos, lá na Itália, ele começou trabalhando com sinais e com escrita. Tá? Agora nós vamos falar sobre as pessoas, as personalidades que foram importantes na história da educação de surdos. Pedro Ponce de León, na Espanha, ele trabalhava também com os sinais, com o treinamento de voz e com leitura de lábios. Tá? Nós tivemos aqui Samuel Reinicke, na Alemanha, tá? Que ele trabalhou o método oralista
puro, tá? Ele acreditava no oralismo apenas, tá? Nadinha de sinais. O abade Charles Michel de Lépée, na França, trabalhou o método que ele chamava de combinado, tá? Que é a língua de sinais francesa e a língua escrita. A língua escrita francesa, obviamente, né? E nós tivemos na história um episódio em que Lépée e Heineck, eles, na mesma época, Lépée na França e Heineck na Alemanha, eles tinham filosofias diferentes. O Lépée, como eu falei para vocês, trabalhava com a língua de sinais, acreditava na língua de sinais, e o Heineck, na Alemanha, acreditava apenas no oralismo, trabalhava apenas com oralismo, isso na mesma época. Tá? Em 1815, o Thomas Hopkins Gallaudet, ele visitou uma família chamada Braidwood, tá? E essa família trabalhava com o método oral. E ele também visitou o Lépée, que trabalhava lá o método manual. Tá? Só que ele gostou mais do método de Lépée. Tá? Até porque essa família Braidwood aqui, ela não teve assim, não deu a ele assim um grande suporte, né? E ele acabou então, o Gallaudet, né? Ele acabou então gostando mais, sentindo mais acolhimento aqui no método manual, percebendo que seria mais interessante o método manual, que foi o abade Lépée que passou para ele. Né? Em 1817, o Laurent Clerc, ele fundou a primeira escola para surdos nos Estados Unidos, tá? Ele utilizava o francês sinalizado adaptado, até porque ele veio da França, né? E para o inglês, né? E lá eles começaram o que nós chamamos hoje, na época não se chamava ainda, né? Não tinha esse nome ainda, o que nós chamamos hoje de comunicação total, tá? Em 1821, nós começamos a perceber a elevação do grau de escolarização dos surdos. Você veja que pouco tempo, de lá que nós começamos lá, né, com Lépée, enfim, até 1821, já começou a perceber, né, a sociedade já percebeu uma elevação no grau de escolarização dos surdos. Né? E aqui no Brasil, nós tivemos o professor Ruit, ele era surdo. Tá? E ele veio ao Brasil a pedido de Dom Pedro II, para implantar aqui no Brasil a educação de surdos no Instituto, aqui em 1857, no Instituto de Surdos Mudos, no INES, tá? Instituto Nacional da Educação de Surdos, INES. Na época, chamou-se Instituto de Surdos Mudos, né? Depois mudou para Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, né? Provavelmente até o intérprete deve estar fazendo o sinal do INES ali agora, para vocês conhecerem o sinal do INES, né? E aqui no Brasil nós tivemos uma mistura de línguas, tá? Porque obviamente os nossos surdos eles já faziam língua de sinais, né? Nós tivemos aqui a língua de sinais francesa e a língua de sinais brasileira. Mas, com a vinda de Hilt, nós acabamos... nós podemos até dizer que a língua de sinais brasileira, ela tem origem na língua de sinais francesa, né? Porque o Hilt deu conta de estar organizando isso, né? Conforme aquilo que ele conhecia. Como ele veio da França, então ele trouxe a língua de sinais francesa, né? Em 1864, nós tivemos a primeira universidade para surdos nos Estados Unidos, que foi a Universidade de Gallaudet. Então, nós vimos lá em cima, né, que o pai, né, o Thomas Hopkins, né, que Gallaudet, ele fundou essa escola, ele foi atrás, né, de estar montando, né, construindo uma escola, fundando uma escola para surdos, e depois, anos depois, vejam aqui de 1815, quando chegou em 1864, eles já fundaram uma universidade, né? Em 1860, nós pudemos presenciar avanços tecnológicos,
tá? No método oral, tá? Quando foi em 1869, morreu o Laurent Clerc. E por que isso é importante, gente? Porque Laurent Clerc, ele era uma pessoa, assim, que ele era um militante, ele era uma pessoa que lutava muito para que se efetivasse a língua de sinais. E com a morte dele, esse movimento se enfraqueceu um pouco, tá? Então, isso foi bastante importante na história da educação de surdos, tá? Em 1871, o diretor, 1871, o diretor do INES, doutor Tobias Rabelo Leite, ele disse o seguinte, deixou registrada a seguinte frase: essa escola já possuía alunos vindos de várias partes do país e após 18 anos retornavam às cidades de origem, levando com eles a Libras. Eu vou fazer um parênteses aqui. Por que é importante a gente estar pontuando esse episódio na história, né? Porque o Tobias Leite, por que ele deixou registrado isso? Pela grande dificuldade havia um movimento no sentido de fazer com que retornasse, com que se efetivasse a língua oral, né? Mas depois de anos e anos e anos de trabalho com a língua de sinais, em que vários surdos de várias partes do Brasil vinham para o Rio de Janeiro, para o INES, bebês pequenininhos, e saíam de lá apenas com 18 anos, porque era uma escola, era um colégio interno, né? Eles moravam na escola, né? Enfim. E eles retornavam para as suas cidades de origem, levando com eles a língua de sinais. Eles eram agentes multiplicadores, né? Então, eles quando chegavam nas suas cidades, imediatamente, eles se transformavam em professores de língua de sinais. E os surdos que tinham lá, e as pessoas ouvintes que tinham lá, aprendiam a se comunicar em língua de sinais, porque era esse o conhecimento que ele levava. E quando começou esse movimento de se efetivar a língua oral, a preocupação de Tobias Leite é, meu Deus, o que vamos fazer agora? Porque já está tudo estruturado desta forma, né? Já estão todos lá nas suas cidades fazendo esse trabalho, né? E o que aconteceu depois, gente? Em 1880, como eu falei para vocês, do movimento de fazer com que a língua de sinais se efetivasse, aconteceu o Congresso Mundial de Milão, tá? Quem estava presente nesse congresso era o Alexandre Graham Bell, e ele era, assim, um defensor do oralismo, assim, muito, muito mesmo, assim, ele defendia muito o oralismo, né? Neste congresso, os professores que estavam presentes, os professores surdos, eles foram proibidos de se manifestar, tá? Então, por que eu digo, por que está escrito ali proibidos de votar? Porque qual era o objetivo desse congresso? O Congresso Mundial, pessoas de todo o mundo foram até Milão, na Itália, discutir qual seria a melhor metodologia, a melhor filosofia para o trabalho com a pessoa surda, né? Se era a língua de sinais, se era, enfim, entre outras coisas, discutir isso, né? Se era a língua oral. E, apesar desse congresso estarem presentes professores surdos, pessoas que já tinham se formado com LEP, né, que já eram professores, pessoas cultas, né, politizadas, eles não puderam, eles foram proibidos de se manifestar, por causa daquela ideia que existe até hoje, tá? Aquela ideia que existe até hoje de que os surdos, eles não sabem dizer o que é bom para eles. Nós, ouvintes, é que sabemos. Nós, ouvintes, sim, é que sabemos definir e determinar o que é bom para eles. Consultá-los não adianta, porque eles não sabem. Eles sabem sim, né? E neste episódio, eles foram proibidos de se manifestar, tá? Continuando com esse episódio, neste mesmo episódio da história, o que aconteceu? Depois desse congresso de Milão, de 1880, o mundo todo passou a aderir ao método oral puro, menos a Gallaudet, tá? Menos a Gallaudet, que continuou com a comunicação total, tá? O que aconteceu, gente? Qual foi a consequência? Houve uma regressão para o oralismo em todo o mundo. Constatou-se também uma queda no nível de escolarização dos surdos. E, preocupado então com isso, foi enviado até a França
o Moura e Souza, para ver como é que estava acontecendo lá, tá? O que estavam fazendo lá e agora? Como é que eles estavam procedendo? Porque eles perceberam o quê? Que o método oral ele não poderia servir a todos os surdos. Estava complicado de trabalhar, né? Porque nós temos surdos com com diferentes perdas de audição, desde a leve, a moderada, a severa e a profunda. São diferentes perdas de audição. Todos eles têm condições de desenvolver a língua oral? E naquela época se pensava assim, independente da perda auditiva, ele tinha que desenvolver a linguagem oral, tendo ele potencial para isso ou não, tá? Bom, o que aconteceu? O que aconteceu depois, né? Em 1923, começaram então a surgir escolas, o Instituto Santa Terezinha, em São Paulo, particular para meninas. Isso é interessante por quê? Porque naquela época os meninos não estudavam junto com as meninas, né? Os meninos eram numa escola e as meninas estudavam em outra escola, né? Em 1954, foi fundada então a Escola Concórdia, em Porto Alegre, também uma escola particular, né? Mas particular filantrópica, né? 1957, Escola de Surdos em Vitória, no Espírito Santo, né? Também particular. Né? Lembra que eu falei para vocês da comunicação total? Então, a Dorothy Shiflett, ela criou essa nomenclatura que é chamada de Método Total Approach, tá? E quando foi em 1968, o Roy Holcomb, ele pegou essa nomenclatura Total Approach e então passou a ser Total Communication, no caso em inglês, que para nós é comunicação total, tá? Mas já era trabalhado dessa forma na época que eu disse para vocês, quando foi fundada a Gallaudet, mas não tinha esse nome. E depois passou, então, a ser comunicação total. Né? E a Gallaudet tem um inglês sinalizado que passou a ser o maior centro de pesquisas em comunicação total até hoje. Tá? Eles têm uma filosofia de comunicação total. Ok? Bem. Aqui. Gente, em 1970, com William Stoke, que nós começamos a ter realmente uma efetivação nas pesquisas em língua de sinais. Tá? Ele escreveu o Sign Language Structure, tá? Na Outline of the Visual Communication System of the American Deaf. Essa publicação dele foi um marco, porque iniciou as pesquisas na língua de sinais, da gramática da língua de sinais. Ele percebeu que as línguas de sinais têm as mesmas características das línguas orais, em relação ao sentido de que elas também têm estrutura, elas também têm gramática e elas também podem ter o status da língua oral, ok? Em 1970, a Suécia e a Inglaterra passaram a utilizar da língua oral dissociada da língua de sinais. Tá? Não faziam o bimodalismo, né, que é chamado bimodalismo, que é você falar e fazer língua de sinais ao mesmo tempo, como se fazia na comunicação total. Né? Em 1975, publicou-se então o primeiro livro, Iconografia dos Sinais dos Surdos Mudos, por Flauzino José da Gama, isso aqui no Brasil, tá? Em 1980 surge a filosofia bilíngue, que é o que nós trabalhamos hoje, né? Em 1990, essa filosofia bilíngue ganha cada vez mais adeptos em todo o mundo, tá? Então nós podemos ver aí um pouquinho da trajetória da educação de surdos, tá? Ficou claro, né, pra gente, né? Só pra gente ter então um panorama geral, pra gente estar conceituando e fechar. Oralismo. O que é o oralismo? É a correção da fala, medicação da surdez, a fala como única forma aceitável de comunicação. Ok? Comunicação total.
O que é a comunicação total? Utilização de todos os recursos para obter uma comunicação, seja leitura labial, sinais, imagens, escrita, oralidade, mímica, tudo, pode tudo, tá? E o bilinguismo, que está em voga hoje, o que é utilizado hoje, né? É o domínio de duas línguas, língua de sinais e língua portuguesa falada ou escrita, tá? Falada ou escrita, ok? Existem pesquisas que estão sondando, estão fazendo vamos dizer assim, uma especulação. Tá? Existem pesquisas que estão falando sobre novas filosofias para a educação de surdos, como é o caso da filosofia que é chamada de cultura surda, né? Pedagogia surda, que são filosofias educacionais para surdos pesquisadas pelos próprios surdos, porque essas nomenclaturas que estão aqui, o que nós vimos aqui, isso foi definido pelos ouvintes. E existem pesquisas de surdos, surdos doutores em educação, surdos doutores em linguística, que estão aí mostrando outras pesquisas com educação de surdos, filosofias educacionais, como eu falei para vocês, pedagogia surda, intercultural, cultura surda, né? Mas não está em voga, tá? Porque ainda está em pesquisas, ainda são filosofias educacionais para surdos que estão em pesquisa, tá? Mas muito provavelmente vocês logo ouvirão falar sobre essas filosofias educacionais. Bem, vamos assistir a um filme que vai falar sobre educação de surdos, que vai mostrar um pouquinho dessa realidade, e a gente já volta, tá bom? Experimente tirar o volume de seu televisor e tentar descobrir o que estamos falando. Essa é a vida das pessoas que têm ouvidos e não conseguem ouvir. O principal problema enfrentado pelos surdos é o fato deles não falarem o mesmo idioma das outras pessoas. E esse idioma é realizado através das mãos. Para o universitário Pablo, a vida não tem muitas limitações. Ele trabalha todos os dias na biblioteca da Unisc e é aluno do curso de Direito e tenta levar uma vida quase normal. O problema é quando Pablo precisa se comunicar com outras pessoas. Nas lojas e lugares públicos, os atendentes não estão preparados para receber o cliente surdo. Se nós soubéssemos falar a linguagem dos sinais, seria com certeza muito mais fácil. Mas assim, ele mostrando, fazendo sinal, já facilita bastante, né? Dificulta um pouco por a gente não saber falar bem com ele, né? Até por poder atender ele melhor, se nós soubéssemos falar, né? Mas o direito de informação e conhecimento é garantido a todos os cidadãos brasileiros. E é com base nessa ideia universal de acessibilidade que há 30 anos a Escola Estadual Gaspar Bartolomai educa crianças surdas. Cada dia é um dia diferente, tem sempre um desafio. Existe toda a questão da cultura dos surdos, né, da forma como eles se relacionam, da aceitação deles na sociedade ouvinte. E a cada dia na escola é um dia com bastante novidades. A Libras, língua brasileira de sinais, tem a origem na língua de sinais francesa. E diferente do que a maioria da população acredita, não é baseada na mímica. Ela é estruturada e organizada como uma gramática, semelhante ao português. Ao mesmo tempo em que existe uma língua específica para os surdos, a comunicação, de uma forma geral, aos poucos se adapta a essas pessoas. No caso dos cegos, audiolivros e livros em braille são uma opção de informação. A universidade como um todo vem se adaptando às necessidades especiais de alguns usuários, né? Nós temos o acervo em braille aqui na biblioteca e também os livros falados, né, para que os alunos portadores de deficiência visual tenham acesso à informação. Existem ainda programas de computador que facilitam a vida de quem não consegue enxergar. Ó, ponto. Fim do texto. Hoje estamos digitando um texto. Na televisão, a saída é adaptar a transmissão dos programas. No caso desta reportagem, todo o áudio está sendo interpretado e legendado para que os surdos consigam acompanhar o texto que os ouvidos não conseguem entender.
Podemos presenciar mais uma experiência de uma escola que trabalha com o bilinguismo, com a filosofia bilíngue, né? E mais uma realidade de toda essa questão da educação inclusiva que nós temos hoje, né? Bem, continuando a falar sobre a Libras, a Língua Brasileira de Sinais, nós temos aqui o alfabeto manual, né, que vocês já devem conhecer. Apenas para uma imagem para que a gente possa estar visualizando. Tá? E dentro da língua de sinais, nós temos também as configurações de mão, que vocês também já devem conhecer, já devem ter tido contato, né? Que são as configurações de mão, são as formas da mão para que se possa fazer os sinais, né? E qual é a estrutura da língua de sinais? Os estudos linguísticos sobre as línguas de sinais despontaram a partir das pesquisas do americano William Stoke, na década de 60, como eu falei para vocês, né? Como eu mostrei para vocês agora há pouco. Essa estrutura da língua de sinais, ela é chamada de parâmetros. Tá? E o que tem nesses parâmetros? São 5. Configuração de mão, que eu mostrei agora, que é a forma da mão para se fazer os sinais. O ponto de articulação, que é onde estes sinais são feitos, né? Onde são feitos esses sinais, em que ponto do corpo, em que local do corpo é feito esse sinal. O movimento, né? Qual é o movimento que se faz para se efetivar este sinal? E a direção, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. E não esquecendo da expressão facial, que é super importante. Se não tiver a expressão facial, nós não temos língua de sinais, né? Ela é fundamental. Dentro da língua de sinais, nós também temos os classificadores. Tá? Na Libras, os classificadores são configurações de mãos que, relacionadas a coisa, pessoa e animal, funcionam como marcadores de concordância. Nós temos exemplo aqui, né? Se nós tivermos aqui, nós temos aqui o exemplo aqui, nessa figura. Nós tivemos aqui essa configuração de mão em V, porém, com essa direção para baixo e com um movimento para o lado, para a frente, este classificador nos diz, ele está nos passando a informação de que 2 pessoas estão andando a pé, tá? Porém, esta mesma configuração de mão em V, para a direção para cima, né? Neste movimento para o lado ou para a frente, nós temos a informação, este classificador nos dá a informação de que 2 pessoas estão namorando, ou então que elas estão passeando. Tá? Esse é o trabalho do classificador, ele nos traz estas informações. Tá? Essas informações relacionadas, informações a mais, né? Detalhadas, vamos dizer assim. Dentro da língua de sinais, nós também temos a iconicidade e a arbitrariedade. Tá? O que é iconicidade, arbitrariedade? Iconicidade. Tá? Olha só, uma foto, ela é icônica. Por quê? Porque ela reproduz a imagem do referente. Isto é, a pessoa ou então a coisa fotografada, não é verdade? Assim, são alguns sinais da Libras que fazem alusão à imagem do seu significado. Temos exemplos aqui. O sinal de telefone é um sinal icônico, porque ele remete ao seu significado, nos lembra. Se você faz o sinal de telefone, imediatamente você imagina que isso seja o sinal de telefone, significa telefone. A mesma coisa para a borboleta, também é um sinal icônico, porque nos remete ao seu significado, realmente nos faz lembrar uma borboleta, tá? E vamos para os sinais arbitrários, né? Para a arbitrariedade dentro da Libras. Que vem a ser? São aqueles que não mantêm nenhuma semelhança com o dado da realidade que representam. As pessoas têm uma mania de perguntar, quando vem um sinal, não consegue identificar qual é o significado daquele sinal e perguntar, mas por que esse sinal é assim?
Como se todo sinal em língua de sinais, obrigatoriamente, tivesse que lembrar o seu significado, né? Mas a língua de sinais é uma língua arbitrária como qualquer outra língua, né? Por exemplo, quando você... Deixa eu até falar isso. Por exemplo, quando você... vamos dizer assim, você escreve a palavra casa, né? Escreve casa. Você lê casa. Essa palavra casa escrita te remete ao significado? Você falando casa. Se você não conhece, obviamente, o significado, né? A palavra casa, esse som casa, ele lembra o significado de casa? Então, a língua portuguesa, né, a nossa língua, a língua portuguesa, ela não remete imediatamente, todos os signos remetem ao seu significado. E a língua de sinais não tem por que também remeter imediatamente aos seus significados. Ela tem essa peculiaridade na iconicidade, isso acontece sim, mas não sempre, né, gente? Olha só, uma das propriedades básicas de uma língua é a arbitrariedade existente entre significante e referente. Durante muito tempo, afirmou-se que as línguas de sinais não eram línguas por serem icônicas, veja só, né? Não representando, portanto, conceitos abstratos. Isso não é verdade, tá, gente? Isto não é verdade, pois em língua de sinais, tais conceitos também podem ser representados em toda a sua complexidade. Nós temos aqui exemplos, tá? O sinal de pessoa, este é o sinal de pessoa, tá? Esse sinal lembra a pessoa? Não, né? Nós temos aqui o sinal de perdoar. Fazendo esse sinal, imediatamente você vê o significado de perdoar? Não, né? Porque a língua de sinais é uma língua arbitrária também, né? Vamos falar agora sobre cultura surda. Professora, a professora vai falar de Libras, vai falar de cultura surda? Sim, vou explicar por quê. Primeiramente, vamos conceituar. Pode-se falar de cultura surda, ou seja, identidade surda, tá? O surdo é diferente do ouvinte porque percebe e sente o mundo de forma diferenciada e se identifica com aqueles que também, aprendendo com o mundo como os surdos, possuem valores que vêm sendo transmitidos de geração em geração, independentemente da cultura dos ouvintes, a qual também se inserem, tá? Então, por que nós vamos falar sobre um pouquinho aqui sobre cultura surda? Porque a língua de sinais, ela faz parte desses artefatos da cultura surda. A língua de sinais, ela faz parte das peculiaridades da pessoa surda, né? Do surdo. Então, para que nós, professores, possamos trabalhar com surdos, nós precisamos conhecer a cultura surda. Isso é muito importante. Precisamos conhecer qual é a sua visão de mundo. Tá? Isso é bastante importante. Tá? Bem, vamos então pontuar aqui rapidamente os artefatos culturais da cultura surda. O que identifica um surdo? Ele tem experiência visual, suas experiências são apenas visuais. Ele tem a sua peculiaridade linguística, que é a língua gestual visual, a língua de sinais. A sua peculiaridade, uma peculiaridade familiar. Por quê? Porque dentro da família, quando se tem um surdo ou em uma família de surdos, há uma postura diferenciada, uma forma de convivência diferente, né? Isso faz parte da cultura. Literatura surda, toda literatura surda, ela sempre remete às questões surdas, né? A questão da língua, a questão da gestual manual, gestual visual, desculpem, né? Isso também faz parte da cultura. A vida social e esportiva, se vocês conhecerem surdos, vocês vão perceber que eles têm uma vida social e esportiva bastante efetiva, bastante participativa. Isso também faz parte da cultura surda. As artes visuais, nós temos quadros, se vocês acessarem a internet, vocês vão colocar em artes visuais surdas. Vocês vão ver que as artes visuais dos surdos remetem sempre à questão da língua de sinais. E a política. Tá? A política também faz parte da cultura surda, porque os movimentos surdos, a luta surda, ela existe de toda a comunidade surda, não só do povo surdo, mas de toda a comunidade surda que está envolvida. E isso também faz parte da cultura. Tá?
Vamos partir agora para a legislação e surdez. Rapidinho, vocês estão observando, né, gente, que é apenas para a gente ter um parâmetro, tá, desse assunto, né? Até porque vocês têm a disciplina de Libras. Pela legislação e surdez, nós temos aqui a lei de Libras. Nós temos outras leis importantes, mas eu vou pontuar apenas as mais importantes, que são diretamente relacionadas à língua de sinais, tá? A Lei 10.436, ela sanciona em 24 de abril de 2002 e reconhece a Libras como meio legal de comunicação das pessoas surdas no Brasil. Façam as contas, tá? Façam as contas. Então, William Stoke começou suas pesquisas e publicou o seu livro falando sobre a gramática da língua de sinais em 1970. Tá? Em 2002 é que nós tivemos, que foi sancionada a Lei de Libras, em que foi reconhecida a língua de sinais como uma língua. Tá? Vocês vejam a luta, né? Percebam a luta. Nós temos aqui o que nós consideramos mais importante, que é o decreto 5626, é o mais recente e o mais importante na educação de surdos atualmente, tá? Ele regulamenta as sanções lançadas pela Lei de Libras e pela Lei de Acessibilidade, tá? Se vocês quiserem se aprofundar nessa questão da Lei de Acessibilidade, vocês podem acessar pela internet, que vocês vão achar lá a Lei de Acessibilidade, que vai estar falando também, entre outras acessibilidades, a acessibilidade para os surdos, tá? Essa lei também determina a inclusão da Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores e nos de fonoaudiologia. Ela regula a formação de professores e instrutores de Libras e o uso e a difusão da Libras, tá? E também a formação de tradutor e intérprete de Libras, direito à saúde, o uso e a difusão da Libras nos serviços públicos com funcionários capacitados para o atendimento às pessoas surdas, tá? Isso é o que tem no nosso decreto. Vamos falar rapidamente sobre o trabalho do intérprete educacional, um tema bastante polêmico, tá? Quem é o intérprete? O intérprete educacional é aquela pessoa que atua como profissional intérprete de língua de sinais na educação. Ele intermedia as relações entre os professores e os alunos, bem como entre os colegas e os surdos e os colegas ouvintes. Este é o profissional intérprete, tá? Quais são as questões éticas, né, do intérprete? O que nós consideramos antiético, o que não é ético? Exigir que o intérprete assuma funções que não sejam específicas da sua atuação enquanto intérprete, tais como apresentar informações a respeito do desenvolvimento dos alunos. Quem tem que saber como está o desenvolvimento do aluno é o professor. Tutorar os alunos em qualquer circunstância, cuidar dos alunos, jamais. Isso é a função do professor. Acompanhar os alunos, ir a um passeio, o intérprete ficar responsável pelos alunos, ou acompanhar o desenvolvimento dos alunos? Não. Disciplinar os alunos, quem tem que disciplinar o aluno é o professor, que é o regente e é a autoridade maior em sala de aula. Realizar atividades gerais desta classe, ajudar a coordenação a fazer alguma coisa, ajudar a direção, ajudar a pendurar bandeirinhas. Não, o intérprete não faz esse trabalho, né? Quais são os aspectos do trabalho do intérprete a serem considerados, tá? Em qualquer sala de aula, o professor é a figura que tem autoridade absoluta. E o surdo sabe disso, tá? Considerando as questões éticas, os intérpretes devem manter-se neutros e garantir o direito dos alunos de manter as informações confidenciais. Quer dizer, o intérprete não vai sair por aí falando coisas a respeito do que acontece na vida do surdo, ou coisas que o surdo tenha passado para ele, ou então falando do rendimento do surdo ou da vida escolar dele, né? Não vai sair falando
isso por aí, né? As aulas devem prever intervalos que garantam ao intérprete descansar. Isso é utopia, né? Pois isso garantirá melhor performance e evitará problemas de saúde para o intérprete. Os intérpretes têm o direito de serem auxiliados pelo professor através da revisão e preparação das aulas que garantem a qualidade de sua atuação durante as aulas. Deve-se também considerar que o intérprete é apenas um dos elementos que garantirá a acessibilidade. Os alunos surdos participam das aulas visualmente e precisam de tempo para olhar para o intérprete, olhar para as anotações do quadro, olhar para os materiais que o professor estiver utilizando em sala de aula. Isso ficou bem claro, né? Também deve ser resolvido como serão feitas as anotações referentes ao conteúdo, uma vez que o aluno manterá sua atenção na aula e não disporá de tempo para realizá-las. Outro aspecto importante é a garantia da participação do aluno surdo no desenvolvimento da aula através de perguntas e respostas, que exigem tempo dos colegas e professores para que a interpretação se dê. Recomendações, rapidamente, direcionar os questionários dos alunos ao professor, pois desta forma o intérprete caracteriza o seu papel na intermediação, mesmo quando este papel é alargado. O professor também precisa passar pelo processo de aprendizagem de ter no grupo um contexto diferenciado com a presença de alunos surdos e de língua de sinais, intérpretes de língua de sinais, né? Bem, eu vou deixar aqui para vocês essa mensagem rapidamente. Está lá na apostila de vocês, tá? Somos notavelmente ignorantes a respeito da surdez, muito mais ignorantes do que um homem instruído teria sido em 1886 ou em 1800 ou em 1786. Ignorantes e indiferentes. Eu nada sabia a respeito da situação dos surdos, nem imaginava que ela pudesse lançar luz sobre tantos domínios, sobretudo o domínio da língua. Fiquei pasmo com o que aprendi sobre a história das pessoas surdas e os extraordinários desafios linguísticos que elas enfrentam. E pasmo também ao tomar conhecimento de uma língua completamente visual, a língua de sinais. Diferente em minha língua falada, né? Sachs colocou isso, né? Sachs revelou isso, percebeu isso na língua de sinais, na educação de surdos, né? Bem, essa foi a nossa aula sobre Libras, espero que tenha sido, foi rapidinho, mas espero que tenha sido bem válido para vocês. Na próxima aula nós nos encontramos, iremos continuar falando sobre a questão da comunicação alternativa, da comunicação ampliada. Este foi um exemplo, que é a língua de sinais. Vocês poderão estar no ambiente virtual acessando esses PPTs, se aprofundando nesses assuntos, podem estar discutindo comigo, me fazendo perguntas, para a gente estar ampliando esse conhecimento, ok? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente se encontra para encerrar aí a nossa PP2, ok? Até lá.